Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Não seja um bacá e restaure o poder do Play nesse Nerdologia sobre a restauração Meiji no Japão. O ano de 2018 marca os 150 anos da restauração Meiji, um evento político e cultural que transformou o Japão feudal em um Estado nacional moderno. Até aquele momento, em meados do século XIX, o Japão passou por mais de 200 anos de política de isolamento do restante do mundo. Tirando algumas exceções, estrangeiros que entrassem no Japão ou japoneses que tentassem sair das ilhas seriam condenados à pena de morte. Mas isso é tema para outro Nerdologia. E por que os japoneses saíram do isolamento? No ano de 1853, chegou na Baía de Edo, atual Tóquio, capital do Japão, uma frota de navios de guerra dos Estados Unidos, liderada pelo comodoro Matthew Perry. Ou o Japão aceitava negociar com os Estados Unidos, ou a cidade seria bombardeada, e os japoneses não tinham nem de perto como resistir aos navios modernos. Esse é talvez o maior exemplo do que é chamado de diplomacia da canhoneira do imperialismo do século XIX e início do século XX, quando a capacidade de projeção de força militar naval era usada pelas potências para forçar seus interesses contra países menos desenvolvidos. Os japoneses tiveram que aceitar e assinar o primeiro dos 8 tratados desiguais impostos ao país. Tratado desigual é quando 2 ou mais países assinam um acordo em que um deles é tratado como inferior, concedendo parte de sua soberania e sem receber os mesmos privilégios. A China, o Japão e a Coreia foram submetidos a dezenas desses tratados, e está relacionado a diversos temas que vocês pedem, como a rebelião dos Boxers chinesa. Em outras palavras, uma frota estrangeira obrigou os japoneses a fazerem diversas concessões, e isso foi visto como uma humilhação por diversos grupos. Para evitar futuras humilhações, o país precisava de reformas e de modernização. O shogunato Tokugawa focou a modernização nas forças armadas. Missões militares da França, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido vão treinar tropas japonesas, construir as primeiras fábricas de armamento, além da compra de navios modernos para a marinha japonesa. Não existia ainda um exército nacional japonês, com cada clã tendo suas tropas, e o shogun era o com maior força militar. Em 30 de janeiro de 1867, o imperador Komei morre. Até aquele momento, o imperador japonês era uma figura bastante simbólica, com muito pouco poder, praticamente obedecendo ao shogun. 3 clãs rivais do shogun, principais defensores da extensão das reformas para outros setores da sociedade, vão aproveitar o momento e passar a afrontar a autoridade do shogunato. O novo imperador, Mutsuhito, com 14 anos de idade, chega ao trono e aceita a renúncia do shogun, que foi convencido a aceitar as reformas. Em janeiro de 1868, ocorre a restauração do poder do imperador, que assumiu o nome Meiji ao ser entronizado e vai governar até 1912, a Era Meiji. Agora, o imperador era o líder de um Japão centralizado e reformas nacionais seriam realizadas. Os clãs rivais vão tentar impedir um retorno do shogunato, o que leva a uma breve guerra civil, a Guerra de Boshin. As reformas japonesas da Era Meiji são variadas, tanto de caráter liberal quanto centralizadoras. O chamado sistema Han, a tradição feudal japonesa, é abolido. Os chefes dos clãs terão suas terras confiscadas, com uma reforma que permite a propriedade privada de pequenos agricultores, o que vai aumentar a produtividade do campo. Isso foi feito para centralizar o poder e acabar com as autoridades feudais, e os antigos domínios dos clãs serão substituídos por prefeituras. Não se confunda, apesar do nome, são mais parecidos com os governos dos estados do Brasil. Outro aspecto importante das reformas é o desenvolvimento do sentimento de uma comunidade de um Estado moderno, um nacionalismo além das lealdades tradicionais e feudais, com instituições e símbolos nacionais. Na religião, será incentivada uma crença nacional, o shintoísmo de Estado. O shintoísmo é a crença tradicional japonesa desde o século VIII e sofrerá diversas intervenções do governo para eliminar as características budistas e chinesas e fortalecer a natureza divina do imperador e das ilhas japonesas. Dezenas de milhares de templos budistas foram destruídos, com a perseguição e morte de milhares de seguidores. Ao mesmo tempo, o cristianismo foi permitido novamente para agradar as potências estrangeiras. Talvez o maior exemplo da centralização e da criação do nacionalismo japonês foi a criação de um exército nacional japonês. Todo jovem serviria o exército por 3 anos, com mais 2 anos na reserva.
um corpo profissional de oficiais foi formado com a consultoria de militares estrangeiros, além do intercâmbio de oficiais japoneses para outros países. A maioria deles eram antigos samurais dos clãs abolidos. Entretanto, vários samurais se revoltaram contra esse processo. Além de criar um exército nacional, os samurais foram abolidos, passaram a pagar impostos e perderam seus privilégios, como de portar armas publicamente. Seja em defesa dos antigos privilégios, seja contra a influência dos bárbaros estrangeiros, que era vista como uma distorção da cultura japonesa, muitos samurais se levantaram contra o governo na rebelião de Satsuma, em 1877, que foi derrotada em alguns meses e não contou com Tom Cruise. O lema nacional japonês do período vai refletir essa importância do exército para a nacionalidade e o Estado japonês. Enriqueça o Estado e fortaleça as Forças Armadas. Simultaneamente, os antigos samurai e clãs que participaram da restauração Meiji ou aceitaram pacificamente a centralização serão recompensados. Os samurais foram abolidos, mas foi instituído um sistema de títulos inspirado na nobreza britânica. Politicamente, a principal influência foi o constitucionalismo prussiano, mantendo um Estado central forte com algum grau de democracia e autoridades locais. A educação também foi ocidentalizada, com forte incentivo para que japoneses fossem estudar no exterior, mas em modelos disciplinares locais. Já os clãs que articularam o fim do shogunato foram os maiores beneficiados, parte muito influente do governo, e recebendo, como compensação pela perda das terras, os direitos para explorar a indústria e o setor financeiro. Surgem os zaibatsu, os grandes conglomerados familiares japoneses que operam em diversos setores da economia. É com a restauração Meiji que a segunda revolução industrial chega ao Japão, e, em apenas algumas décadas, o país se torna uma potência industrial e comercial. No final do século XIX, o Japão estará fortalecido e moderno o suficiente para renunciar aos tratados desiguais, exigindo ser tratado como uma das potências europeias. Ao mesmo tempo em que a restauração Meiji possibilitou um Estado moderno, rico e desenvolvido, ela estabeleceu as bases para a expansão imperialista do próprio Japão, invadindo e ocupando países vizinhos, com diversos episódios de violência, servidão e massacres na Coreia e na China. Somado com a retórica nacionalista e a importância exacerbada das forças armadas, a primeira metade do século XX japonês é marcado pelo nacionalismo Showa, muitas vezes assemelhado ao nazifascismo e ligado aos motivos da Segunda Guerra Mundial. Como sempre, fontes e mais materiais estão na descrição do vídeo, inclusive horas de podcast feitos por mim sobre a rica e complexa história do Japão. Nos comentários do último Nerdologia sobre o Uruguai, perguntaram se aquela disputa entre Brasil e Argentina desencadeou a rivalidade que persiste até hoje. Também. Antes da rivalidade esportiva, Brasil e Argentina disputavam a hegemonia na América do Sul. No século XIX, tivemos 3 guerras em um período de apenas 40 anos entre o Brasil e a Argentina, ou ao menos setores da sociedade argentina. Comentaram que os interesses ingleses na região seriam uma teoria conspiratória. Uma figura importante para o Tratado de Montevidéu foi o diplomata britânico Lord Ponsonby, que foi embaixador tanto em Buenos Aires quanto no Rio de Janeiro, e que propôs o novo estado como independente. O historiador e político uruguaio Luiz Alberto de Herrera compilou toda a correspondência do diplomata com seu governo. Para darmos apenas um exemplo, em uma carta ao seu superior datada de 18 de janeiro de 1828, ele afirma que não seria interessante que nem Brasil e nem Argentina ficassem com o Uruguai, pois a banda oriental contém a chave para o Prata e para a América do Sul. E, após explicar o seu ponto, afirma: devemos perpetuar uma divisão geográfica dos estados que beneficia a Inglaterra. A carta na íntegra pode ser lida no Google Books. Posteriormente, Ponsonby será também o responsável pela negociação do tratado que estabelece a Bélgica independente, aliada britânica, e um tampão entre Países Baixos e a França. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecer mais sobre o fim do Japão feudal e até a próxima!